Eu sou Rafael Herzberg, consultor para assuntos de energia. Essa apresentação é a prosa elétrica que foi ao vivo hoje, 14 de março, às 10h30, através do YouTube. E trata-se de contratação de energia em tempos desafiadores. A agenda que cobrirei hoje inclui o que está mudando, quais os novos desafios, como decidir e uma ferramenta de análise. Esse gráfico foi construído a partir dos dados publicados pelo Operador Nacional do Sistema para a região sudeste e centro-oeste do país, em reais por megawatt-hora, e ao custo marginal de operações, que é exatamente o custo necessário para despachar 1 megawatt-hora a mais com a infraestrutura existente naquele momento. E os dados foram tomados desde 2005 até 2018. O que se pode observar é que existem praticamente dois tempos bem definidos. O primeiro, em que a média do custo marginal de operações fica em torno de R$100 por megawatt-hora, como mostra a linha pontilhada verde, e depois, na sequência, a linha pontilhada vermelha mostra a nova média de cerca de R$400 por megawatt-hora e também está associada a uma enorme volatilidade dos preços. A matriz energética brasileira ela está muito bem representada nessa pizza. 77% da atual geração é hidráulica, 7% eólica e 16% térmica. É lógico que existem outras fontes, como a fotovoltaica, que tem sido dado grande destaque, mas ainda não representa um valor significativo na matriz brasileira. Qual é, então, a referência atual de custos marginais de operação? Para responder, podemos montar essa tabela que em grandes números mostra bem o resultado. As energias renováveis custam cerca de R$200 por megawatt-hora. A energia térmica, cerca de 1.500. Respeitando a ponderação desses tipos de energia em nossa matriz, que, conforme o slide anterior mostrava que entre eólica e hidráulica nós temos cerca de 84%, e a energia térmica 16%, nós ficamos com uma média ponderada que vai de R$168 por megawatt-hora para energia renovável e R$240 por megawatt-hora para energia térmica, que somando chegamos naquele valor de R$400 o megawatt-hora. O primeiro grande estresse que precisamos considerar é a questão dos reservatórios que abastecem as nossas hidroelétricas e que representam a maior parte da geração de energia do país. Então, nós podemos observar duas situações bem distintas. A primeira, referente aos reservatórios do Norte, Nordeste e Sul, que apresentam, sim, uma curva cíclica, período chuvoso e período seco, mas estão relativamente bem comportadinhos nos valores históricos. E como eles representam um total de volume armazenado relativamente baixo em relação ao todo brasileiro, o que realmente importa é o que acontece com os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, que representam cerca de 70% do volume de água armazenado. E aí que vem a informação preocupante. Há uma tendência de caída muito grande dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, se nós considerarmos o que ocorreu de 2011 até 2018. Nós notamos o efeito cíclico do período seco e do período úmido, mas o que se observa, conforme mostra a linha tracejada vermelha, é uma redução importante no volume de água armazenado hoje em relação ao que era há alguns anos. O segundo fator de estresse, muito importante, é a tendência permanentemente de alta do consumo de energia nacional. Apesar de termos tido uma crise em que o consumo ficou estagnado
dado o PIB anêmico e negativo mesmo. O que se observa agora é uma recuperação desse consumo e isso vai certamente conferir um problema adicional para esse delicado equilíbrio entre oferta e procura de energia. Essa situação delicada entre oferta, demanda e preços, ela pode ser observada muito bem nessa curva que já apresentamos anteriormente do custo marginal de operações. E eu resolvi colocar uma lente de aumento nessa área achurada em azul claro para mostrar o que está acontecendo nesses últimos tempos. Uma enorme volatilidade. A estratégia que se pode desenhar para uma situação como nós temos encontrado no Brasil, de grande volatilidade de custos, é identificar exatamente quando a situação é de baixa de custos para tentar fechar negócios por preços atrativos e que podem ser justificáveis em longo prazo. É muito fácil identificar quando um preço foi baixo se olhamos para o passado. A dificuldade toda é descobrir o que é um preço baixo agora, sem que nós tenhamos a noção se os preços vão aumentar ou diminuir. E para contornar esse desafio, eu desenvolvi um método que é baseado em 3 aspectos mais importantes. Primeiro, analisar o custo marginal de operações. Esse é um dado que é publicado semanalmente pelo Operador Nacional do Sistema, é um dado de curto prazo. Eu também gosto de comparar o custo marginal de expansão, que é um cálculo técnico baseado no perfil da matriz energética que o Brasil tem, ou que terá com as novas usinas que entrarão em operação, e assim saber qual seria um custo bem técnico com relação a um fornecimento de longo prazo. E o terceiro item é o preço ofertado de longo prazo pelo mercado. Fazendo uma avaliação desses 3 parâmetros mais importantes, a gente pode descobrir se o que o mercado está oferecendo hoje é atrativo para fechamento em longo prazo ou não. E o custo marginal da expansão, só para dar umas pinceladas, ele tem a ver com a proporção de energia renovável e térmica que o país terá no futuro considerado, o valor dos investimentos associados em novas usinas que estão planejadas para entrar em operação no país, o prazo de amortização desses investimentos e, finalmente, e não menos importante, qual é a taxa de juros que os investidores deverão embutir nas suas planilhas para absorver o risco do país. De uma forma simplificada, eu considero que há uma oportunidade interessante de fechar negócios de contratação de energia em longo prazo se o preço ofertado pelo mercado for inferior ao custo marginal da expansão. Se desejar conhecer e principalmente internalizar esse conhecimento na sua organização para poder metodicamente descobrir quando que será interessante e conveniente fechar negócios para entrega futura, aqui ficam meus dados de contato, celular e WhatsApp, e-mail e Twitter. Um grande abraço e muito obrigado.